Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 29 de novembro de 2024, agora são quase 9h30 da manhã, portanto a nossa bolsa não está aberta. Os dados que nós vamos tratar são os relativos ao dia de ontem, dia 28, onde nós podemos observar a nossa bolsa lá no fundo. Evidentemente, quando a bolsa ela fica lá no fundo, algumas ações elas podem vir a se oferecer. E nós vamos dar uma olhada se tem ações se oferecendo e se isso nos propiciou fazer novas aquisições para a carteira do canal, aplicando aquele método que nós gostamos de conversar. Antes de irmos para o principal, vamos dar uma olhada aqui, que ontem, dia 28, a bolsa fechou a 124.600 pontos, perdeu 125 mil, caiu 2,4%. Então, até, evidentemente, dá para esperar que talvez tenha alguma recuperação ainda no dia de hoje, então nós vamos dar uma olhada, ver se tem uma oportunidade de compras no dia de hoje, dia 29. A compra que eu vou mostrar no dia de hoje não foi do dia 29, ela é de 2 dias atrás, do dia 27. Então a gente vai ver aqui ações como o Banco do Brasil, por exemplo, a R$ 24,48. Os bancos sofrendo muito, né, por conta do pacote que foi anunciado pelo ministro da Fazenda. No geral, o mercado acha que quem pode sofrer um pouco mais é o setor bancário, o setor financeiro. O IRB aqui, pode ver que ele continua no entorno dos R$ 40, né, mostrando que o IRB tem alguma resiliência em termos de queda. Agora parece que está se estabilizando, os resultados têm permitido que a gente pense dessa forma. Uma outra ação que está me chamando bastante atenção é a BB Seguridade, aqui, a R$ 33,43. Uma ação também bastante resiliente, mas que tem aí no caminho uma promessa de um bom pagamento de proventos para o exercício de 2025. O fato que chamou a atenção foi exatamente essa queda aqui, bem abrupta no dia de ontem, né? Veja que eu tinha comentado, né, que poderia ter um gap, mas eu achava que era um erro do gráfico, e foi mesmo. Não houve um gap, mas simplesmente a continuação de uma queda em relação ao dia 27. Aquela barra vermelha menor é o dia 27 e a maior, que está mais lá embaixo, é o dia 28. De qualquer forma, a nossa bolsa de valor ela já vinha numa toada de queda aqui. Então já faz um bom tempo, né, praticamente aqui, desde, eu acredito que o meio de setembro, se eu não estou enganado. Então ela já vinha nessa toada, já vinha com uma desconfiança, esperando um anúncio mais eficiente do governo, e parece que o anúncio foi, na verdade, bem constrangedor. E em meio a tudo isso, nós lançamos ordens, né? Aqui no caso eu já tinha comentado, vou deixar o vídeo no final, no dia 27 para Banco do Brasil, mas também no mesmo dia lancei ordem para Taesa. Veja aqui, praticamente aqui, um pouquinho depois, né? Enquanto que o Banco do Brasil foi executado às 13h12, o Banco do Brasil cerca de 40 minutos depois, aliás, a Taesa foi executada perto de 40 minutos depois. Eu comprei aqui no mercado de lotes, paguei R$ 11,39 e comprei mais 11 ações para a carteira do canal. Então vamos para a primeira medida aqui do canal, que é exatamente o método que nós aplicamos, a registrar a compra que foi feita. Eu devo deixar os links dessas planilhas no final, o pessoal tem me pedido, né? Normalmente não me acostumei a colocar esses links, mas vou começar a colocar a partir de agora. O pessoal gosta de olhar para ver as coisas que são feitas, e eu acho que até o mais importante é a ideia por trás do que planilhas, porque planilhas, a meu ver, é algo meio trivial, assim, né? Pelo menos eu acredito que seja, né? Para uma boa parte das pessoas, a fim de construção delas, mas eu vou deixar aqui no final de qualquer forma. Então, no dia 27 de 11, comprei a R$ 11,39 e saí aqui de 10.169 ações para 10.269 ações, portanto, mais 100 ações compradas para a Taesa. Deste lado aqui, eu deixo os proventos que foram pagos. Aqui tem desde o ano de 2018 até 2023, mas o que interessa aqui para nós, para cálculos do canal e do método, são os últimos 5 anos. Então veja aqui, nós temos, em média, o pagamento de R$ 1,15 por ação para a Taesa. Se eu pegar esse R$ 1,15 de proventos, eu coloquei aqui arredondado aqui em cima. Na verdade, quem arredondou foi a própria planilha. R$ 1,16, R$ 1,15, quase R$ 1,16. E eu dividir esse valor por 6%, ou seja, eu pego os proventos todos do ano e divido por 6%. Por que 6%? O mínimo que eu aceito receber em proventos pelo valor que eu pago pela ação. Então vamos supor que eu quisesse, uma ação, né, eu estivesse pagando R$ 100 uma ação, e eu quisesse 4% dessa ação, ou seja, R$ 4,00 de proventos, então eu pegaria os proventos que foram pagos, o total dos proventos que foram pagos no ano, e supondo que essa ação pagou R$ 4,50 no último ano, se eu dividir esse valor aqui por 0,04, que é a mesma coisa que 4%, então o máximo que eu vou pagar por essa ação vai ser R$ 112. Então se eu paguei R$ 100 por essa ação hipotética que eu estou falando, eu paguei abaixo pelo menos do meu preço teto, em relação ao último ano. Da mesma forma, quando eu divido
R$1,16 por 6%, eu tenho um preço teto aqui dos últimos 5 anos, que é de R$19,30. Então aqui, claro, né, um caso real, esse é um caso consistente, e nós olhamos então para o preço da Taesa, olhamos para esse preço teto. Mas isso é quando nós estamos nos referindo aos últimos 5 anos, a média dos proventos dos últimos 5 anos. No ano passado, a Taesa pagou menos aqui, 97 centavos. Se eu dividir esse valor aqui por 6%, o preço teto do último ano será de R$16,19. Então, neste caso, com qual deles eu ficaria? Eu resolvi escolher o pior deles, no último ano, R$16,19. Você pode ficar com R$19,30 se tiver mais confiança. Eu optei por esse por ser uma medida mais conservadora. Também olhei para o preço da ação ali, que está um pouco mais lá embaixo, até nos últimos tempos, chegou a estar batendo R$12, R$12,50. Eu cheguei a comprar a ação da Taesa por R$12,75. Então, quer dizer, é um indicativo de que a ação possa de fato estar se oferecendo quando nós olhamos para o preço da ação em relação ao passado, daquilo que ela pagou em proventos. Mas da mesma forma que se olha, o passado também é bom olhar para as nossas projeções. Por isso que trimestralmente nós vamos acompanhando o resultado daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal. É até um acompanhamento bem mais aprofundado em relação a outras empresas que não fazem parte. É só para mostrar o método e como é que eu acabo olhando para essas empresas. Então note aqui que eu tenho uma projeção de um lucro líquido da Taesa de aproximadamente 1 bilhão e 582 milhões, quase 1 bilhão e 600 milhões no fechamento de 2024. E veja que este ano a companhia ela já anunciou, Datacom, né, o pagamento de R$1,17. Até para aqueles que ao longo do tempo, né, vem criticando bastante a Taesa por conta do seu endividamento, você vai olhar aqui, e na nossa projeção nós estamos colocando R$1,02, então chegou a R$1,17, e esse R$1,17, veja que ele fica acima da média dos últimos 5 anos, um pouquinho acima da média, então está mais ou menos de acordo aí com uma expectativa de média, embora bem acima do que nós tínhamos projetado no início de 2024. Tem mais informações aqui. Veja que o patrimônio líquido da Taesa é de 6,7, quase 6,8 bilhões. Se nós dividirmos isso pelo número de ações que a companhia possui, um pouquinho mais de 1 bilhão de ações, nós vamos ter um valor patrimonial por ação de R$6,55, ou seja, em termos patrimoniais, o quanto vale uma ação. Nós pagamos pela ação R$11,39, ou seja, é um preço que é 74% acima do seu valor patrimonial. Quando esse número, o PVPA, eu chamo, ele fica entre 1 e 2, aqui está 1,74, então entre 1 e 2 é um indicativo de que essa ação, para fins do método aqui do canal, ela não está nem cara nem barata, está mais ou menos dentro do seu preço. Abaixo de 1, a gente diz, essa ação está barata. E quando está abaixo de 1, é muito baixo o risco de comprar uma ação da companhia. Quando está entre 1 e 2, tem um risco, mas é um risco pequeno. E aqui, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 7,44, ou seja, você comprando a R$11,39 em função do lucro líquido, não é em função dos proventos, você tem aí a oportunidade de receber de volta em aproximadamente 7 anos e meio. Para os proventos pagos, o dividend yield da companhia fica aqui em 10,29%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E da mesma forma que nós olhamos para o preço, nós também gostamos de registrar a questão do racional, que tinha na nossa cabeça no momento que nós compramos a ação da Taesa. Por que nós fazemos isso? Porque lá na frente, em algum momento a gente queira visitar o passado, entender por que nós estamos comprando ações da Taesa, nós voltamos nesse registro do nosso racional. Então no dia 27 de novembro, compramos 100 ações a R$11,39. O que tinha na nossa cabeça? Um dividend yield acima de 10%, 10,29%, um preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, 7,44, ou seja, a gente recebendo de volta aí em aproximadamente 7 anos e meio pelo valor que a gente pagou pela ação em função do lucro líquido. E o PVPA, preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, em 1,74, um indicativo de que essa ação não está nem cara nem barato. E o preço teto que nós apuramos agora há pouco, de R$16,19. Veja que compramos a R$11,39, bem abaixo do nosso preço teto. E tem mais um detalhe aqui, que não pode passar desapercebido, que é a questão do endividamento da Taesa, que é o que está mais em voga no momento. Nesse momento tem uma alavancagem bastante alta, 4 vezes o valor do EBITDA, portanto é a maior preocupação do mercado. A empresa vem tomando as suas medidas e ela ainda tem concessões vencendo em 2030, portanto há uma expectativa aí de que ela precise reduzir bem essa alavancagem e passar para a aquisição de novos projetos, indicando isso como calcanhar de Aquiles da companhia. Bom, e nós terminamos então registrando as nossas metas para os anos de
2024 a 2025. Nessa coluna aqui estão as metas em ações para 2025, ou seja, o que nós pretendemos ter em ações até o final do ano de 2025. Essas metas são bianuais e são revisadas anualmente. Então, eu vou revisar agora no final do ano e vão virar metas para 2025 e 2026. Na Taesa, a nossa intenção é ter até o final de 2025 10.730 ações. Estamos com 10.269, então vamos precisar aí de aproximadamente mais umas 470 ações para cumprir essa meta, que será realinhada agora no final do ano. Também temos uma meta aqui, ó, de receberem proventos em média por ano. Em média por mês, durante o ano de 2024, de R$ 3.489. A meta que é fixada no início do ano, assim como eu vou fazer quando eu revisar o plano estratégico aqui do canal e mais o seu plano de metas. Até o presente momento, recebemos R$ 43.242 em proventos no ano de 2024. Se dividirmos por 12, nós teremos então recebido, até o presente momento, R$ 3.600 aproximadamente em proventos em média por mês. Isso fez com que a gente ultrapassasse em 3,27% a meta. Este outro valor que está aqui é uma expectativa, né, de recebimento de valores em função do número de ações que nós possuímos. Nós ainda temos mais R$ 5.200 aproximadamente para receber em proventos até o final do ano. Provavelmente nós vamos, inclusive, superar essa que seria a nossa meta móvel do ano. E assim, em cima dela, nós vamos construir a nossa meta para o ano de 2025. Provavelmente deva ficar, pelo que eu tenho visto ali, em torno de R$ 4.500 para o ano que vem. Veja que é bem acima desta meta que foi fixada para 2024, mostrando aí a eficiência do nosso método, mostrando o efeito bola de neve, né, porque nós compramos mais ações com os proventos que recebemos e fazendo com que, a partir desses novos proventos, tenhamos mais ações e, em cima dessas ações, recebamos mais proventos. E assim, esse é o chamado efeito bola de neve, fazendo com que logo ali à frente, no futuro, a gente tenha uma boa receita passiva e venha a cobrir por aquelas nossas despesas. E quando isso acontece, a gente diz que atingiu a nossa liberdade financeira. E vamos dar uma olhada logo mais com a abertura da bolsa, se outras ações elas vêm a se oferecer, porque parece que está surgindo aí um momento de oportunidade. É o governo fazendo as suas pataquadas, e sempre que ele faz as suas pataquadas, a gente está ali para aproveitar, porque é talvez o maior gerador de oportunidades para os outros, menos, ao que parece, para o seu próprio povo. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.